salão de festas fechado. Como ficam as crianças? Qual o poder de um síndico? O que pode e o que não pode no condomínio agora, nessa época da pandemia? Essa e outras dúvidas a gente vai tirar agora com ela, que é advogada, jornalista, palestrante e MBA no Direito Imobiliário pela Faculdade Legally. Senhoras e senhores, aqui no programa Papo Reto, doutora Vanessa Souza. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. É muito bacana a gente discutir uma pauta que eu acho que as pessoas estão com muitas dúvidas nesses últimos dias, né? Sim. Porque eu não moro em apartamento, eu moro em casa, mas eu sei que é recorrente uma dúvida. O salão de festa está fechado. Como é que está o playground? As crianças não podem descer para brincar? O que pode e o que não pode? Pode ter delivery? O entregador pode entrar dentro do condomínio? Não pode entrar dentro do condomínio? Eu acredito que as pessoas... Eu acho que hoje o programa será esclarecedor para a gente sanar essas dúvidas que as pessoas tenham hoje, até os condôminos, o síndico, o que pode, o que não pode. Então, muito obrigada pela sua presença. É um prazer ter você aqui com a gente, para esclarecer e distribuir um pouco da sua experiência, que eu acredito que não são poucas, porque eu nem li metade do que ela faz, gente. Você também é presidente da Comissão da Direito Digital pela OAB de Taboão da Serra, Isso. é isso? A minha cidade querida. Agora, me fala uma coisa, a gente já vai começar essa pauta aqui do condomínio, mas para as pessoas que estão em casa te conhecer um pouquinho, saber quem é a Vanessa Souza, como é que despertou esse seu desejo pelo direito? Na verdade, esse desejo despertou desde os 12 anos. Sim. Então, aos 12 anos eu decidi que eu ia fazer direito, entrei na faculdade aos 17, terminei aos 22. E aí, de lá para cá, eu não parei. Eu me especializei em 7 áreas, um mestrado, e fiz alguns projetos, dei aula para pós-graduação, também dei algumas palestras, alguns cursos ali na OAB e agora também estou presidindo uma comissão de direito digital. Que é sobre crimes na internet? Não só sobre crimes na internet. Na verdade, o direito digital ele abrange uma área muito grande. Sim. Né? Então, desde o e-commerce, aquela compra que você faz na internet, até crimes necessariamente. Preconceito, racismo. Sim. Racismo, intolerância religiosa na internet. Eu tenho uma palestra sobre isso. Deve estar da Comissão de Liberdade Religiosa de Taboão. Na página deles deve ter a que a gente fez sobre crimes na internet ligados à religião, né, intolerância religiosa. Qual que é a maior dificuldade que um advogado enfrenta hoje? Hoje a gente enfrenta assim, o mercado ele é bem saturado de advogados. Então, você precisa sempre estar se especializando, né, em diversas áreas. Mas eu acredito que, geralmente, a maioria dos advogados se especializam em uma ou duas áreas, né, e é o aconselhado que se especialize em uma ou duas áreas e foque nessas, né. Eu que acabei me desvirtuando e falando por um monte de área. Pelo visto, você gosta muito da sua área. De todas. A sua paixão é verdadeira, né? Sim. Qual é a maior procura hoje? As pessoas te procuram, eu sei que você tem diversas áreas, mas a maior procura hoje? Você tem um escritório, a pessoa chega no escritório, qual que é a maior procura? Eu quero ser a defesa na área X, eu quero a defesa na área tal. Qual que é a maior procura hoje? Hoje, criminal. Criminal? Criminal, principalmente. Nossa, eu achei que fosse para divórcio. Não, criminal, viu? Criminal. Agora aumentou muito o feminicídio. Muito. Inclusive, amanhã eu tenho um júri sobre um feminicídio. Então, assim, aumentou muito, muito mesmo. Agora na pandemia. Nunca chegou tanto caso de violência doméstica quanto agora na pandemia para mim. Chegou agora muito. Na pandemia? Aumentou. Subiu? Não, subiu muito. Você sabe mais ou menos assim um percentual? Olha, eu acho que chegou a subir mais de 50%. Mais de 50%? Subiu muito, muito mesmo, sim. E o júri que você vai é aquele júri que a gente vê nos filmes? Mais ou menos. É daquele jeito ali? Mais ou menos. Não é que não, o americano, mas você coloca aquela capa. Sim. Eu chamo de capa do Harry Potter. Né? A gente coloca a toga, né? Com as cordinhas. Cada um tem. A minha cordinha é preta, porque eu sou advogada. Do promotor é vermelha, do juiz é branca. Né? Então, cada um para poder ser identificado. E tem os jurados, né? São 7, é feito um sorteio. E depois tem
os debates, né? Ouve-se as testemunhas, depois ouve a vítima, as testemunhas, o réu por último, e aí começam os debates. Aí vai a promotora, depois eu debato 1h30, ela 1h30, depois tem uma réplica que pode ocorrer ou não de 1 hora, cada uma. Quanto tempo leva um julgamento? Eu já tive julgamentos que começaram 9 horas da manhã e terminaram 9 horas da noite, e já tive uns que começaram 1 hora da tarde e terminaram 6 horas. Depende de diversas coisas. E tem o martelinho mesmo? Igual não tem martelinho. Não tem martelinho. Aí eu queria saber, ordem! Não tem. Não tem. O máximo que você faz, quem fala pela ordem, geralmente, é o advogado. É o advogado. Quando começa a ter uma bagunça, ou ofender alguma coisa assim que já aconteceu, às vezes do promotor se exaltar, porque a gente se exalta um pouco ali. E aí, para poder acalmar os ânimos, a outra parte geralmente levanta a excelência, pela ordem. Para poder. Presidente, fala assim não. Não, excelência. Excelência. Porque ele não é presidente. Agora me fala uma coisa, como é que foi o seu primeiro júri? Meu primeiro júri foi, acho que foi tráfico. Tráfico não, perdão. Desculpa, júri é só homicídio, tá? Que é um caso que, é um roubo que acabou numa tentativa de homicídio, tentou assassinar os policiais ali, então foi para júri para isso, né? E ele foi condenado, mas a pena foi pequena. Na maioria das vezes, eles sabem que vão ser condenados. Sim. O papel do advogado não é inocentar em todos os casos, e sim procurar manter uma pena menor possível. Isso, claro, levando em considerações os direitos humanos, né, toda a Constituição, os tratados internacionais, para que o réu ele tenha uma pena mais humanizada. Você já pegou assim? Gente, a pauta é condomínio, a gente já vai entrar na pauta. Mas é que minha mente ela trabalha assim um pouquinho. Você já pegou, já fez uma defesa de um assassino, uma pessoa que cometeu um homicídio? Já. Como é que foi essa experiência? Olha, eu não me envolvo no caso, Sim. Emocionalmente, né? Eu, quando estou ali, eu estou defendendo um ser humano. Eu não foco em se é um assassino ou não. Mesmo que muitas vezes eu saiba a verdade, né? Porque na maioria das vezes, geralmente, todos me contam. Só teve um caso que não contou, mas porque ele tinha problemas mentais. Mas em geral, ele geralmente conta e eu sei a verdade, se matou, se não matou, se atirou, se não atirou. E aí eu defendo de forma técnica, né? Eu não coloco o meu sentimento ali. Já teve casos de estupro, assassinar a mãe, óbvio que mexe com a gente. Sim. Mas ali a gente tem que ser profissional, né? E manter a concentração e focar no que pode ser feito de forma legal. Você disse que você não coloca o seu emocional, que você desvincula, né, o seu trabalho do seu emocional. Mas acredito que em algum momento te dá algum start, assim. Como é que você fica quando você chega em casa após você ter essa defesa? Geralmente cansada. Muito exausta. Porque geralmente essas são as que mais demoram. Sim. Então, sinceramente, eu chego numa exaustão mental que quando eu chego eu não consigo pensar no que aconteceu. Eu vou pensar geralmente no outro dia. No dia seguinte. Porque é uma exaustão mental muito grande. Você ficar ali 1h30 falando é uma exaustão muito grande. E muitas vezes a promotoria ela tem mais recursos do que o advogado. Porque muitas vezes todas as provas estão ali para condenar. E eu não tenho prova praticamente nenhuma para defender ele, né? Então, eu tenho que ser extremamente técnica. E às vezes eu não tenho provas. E a promotoria tem todas. Então, é complicado nessa parte. Mas é nessa parte técnica. Mas eu também procuro não ficar pensando muito no outro dia. Sim. Principalmente nesses casos mais complexos. Né? Às vezes, onde eu tento colocar mais, assim, um pouco emocional, talvez, seja em casos de família, em que tem algum divórcio, alguma coisa, principalmente em partilha de bens, etc., que às vezes os ânimos se exaltam, né? E aí, geralmente, eu procuro sempre lembrar as partes, né? Porque, assim, não foi, às vezes tem um casamento de 30 anos, não foi sempre ruim, né? Então, a gente procura, vamos tentar, né? Ficaram 30 anos casados, né? E aí a gente tenta colocar um lado mais
mais emocional, mais psicológico ali naquele momento, até porque é um momento muitas vezes complicado para ambos os lados, Sim. Principalmente quando tem criança envolvida também, casos em que a criança sofre maus tratos, né? Então para falar a verdade, os piores casos, os que mais realmente eu fico pensando, não é nem os de assassinato, é quando eu pego crianças que sofrem maus tratos, porque aí tem vídeo, foto e você se sente assim impotente. Você tem filho? Não, não tenho. Não tem. É casada? Não. Não é Você tá procurando algum namorado? Meu namorado, ele tá aí. Ah, seu namorado tá aqui? Sim. Ah, que maravilha, gente. Quase noivo. Quase noivo. Quase. Ah, tá. Então, ele Como tá... chama seu namorado? Seu Leonardo. Quase noivo? Leonardo, eu sei que você tá aí. Seja muito bem-vindo. Você pode fazer um Loves in the Air, se você quiser. Se perguntar pra ele vai falar que é casado já. Agora, deixa eu falar um pouquinho sobre... Eu sei que a gente já vai entrar no direito do condomínio, mas eu queria que você falasse um pouquinho do direito digital, porque é uma área também muito bacana, e eu sei que é uma área que atingiu um número muito grande, abrangiu muitas pessoas, a gente tem inúmeros casos sobre isso. E uma pessoa que sofre uma agressão, digamos assim, digital, uma pessoa chega lá e me chama, eu sou preta, chega lá, me digita, eu posto uma foto, me chama de macaca, fala um monte de coisa pra mim sobre racismo. O que eu, Raquel Nascimento, posso fazer para entrar com algum processo, de repente para tentar me defender? Eu procuro uma delegacia, tem algum lugar específico que eu consiga entrar? Então, o direito digital, na verdade, ele está em todas as áreas. Ele está no direito penal, no direito civil, só se pegou e colocou-se como uma outra área, mas ela não é uma área independente. Então, ela é uma área que está em todas as outras. Sim. Né? Então, o Código Penal, ele já prevê o crime de racismo. Né? Então, as medidas são as mesmas. Sim. A diferença era que, antes do marco inicial da internet e da Lei Carolina Dickmann, que teve naquele período, e de outras leis que surgiram, né? Teve um despertar, porque antes se achavam que a internet era terra sem lei, falava-se o que quisesse, e as leis aqui do mundo real não valia para o mundo virtual, né? E aí isso foi um despertar. Na verdade, não é assim que funciona. A mesma lei que vale aqui no mundo real, vale no mundo virtual. Então, assim, na delegacia, o delegado ele vai enquadrar o racismo no mesmo que ele enquadraria como se fosse no mundo real, no mesmo artigo. Sim. Né? E só que assim, os crimes virtuais eles acabaram também se transformando, né? Na verdade, os crimes reais, né? Acabaram se transformando. Como, por exemplo, hoje se prevê o estupro virtual. Coisa que você não... Estupro virtual? Exatamente. Como que é isso? Coisa que você não imagina. Sim, exatamente. Né? Você fala, mas como assim, estupro virtual? Mas o que seria a pessoa com... Vamos supor que ela tem alguma prova, alguma coisa que consiga chantagear e ela pede para você ir tirando a roupa, às vezes se masturbar, etc., na frente da câmera e o outro está, né, que está chantageando ver. Entendi. Né? A gente pode enquadrar isso como estupro virtual. E os nudes? Eu vi alguém fez uma postagem, às vezes eu sigo bastante advogada, Sim. não que é a minha área, mas eu sigo. Alguém fez uma postagem sobre uma lei que saiu agora sobre os nudes, em defesa das pessoas que eu tive um relacionamento, mandei nudes pro meu namorado e ele usa isso para me chantagear. Sim. Como é que funciona isso? Então, a gente chama no meio de pornovingança. Né? Então, geralmente são imagens muitas vezes consentidas, que foram feitas, e que depois do término do relacionamento, geralmente a parte da relação pega e expõe isso. Né? E, na verdade, isso já tinha, não é uma lei nova. Na verdade, isso já tinha, que é a exposição de dados. Sim. E aí varia muito. Se for adolescente, entra no ECA, é um pouco mais pesado. Né? Então vai variar um pouquinho. Mas nudes, assim, eu sempre recomendo que não enviem. Porque eu considero assim, se você não quer que hoje em dia é tudo muito volátil. Tudo muito volátil. Até pela própria história da internet, como ela surgiu. Né? Ela surgiu em meio à guerra para troca de informações. Né? E a mesma internet. Né? Então, por isso que se falam que Estados Unidos ouve tudo. Porque, na verdade, tudo que se fala aqui, passa pela internet aqui, vai para os Estados Unidos.
né, por cabos subterrâneos. Hoje em dia a Rússia conseguiu recriar uma internet própria, porque eles querem se desvincular dos Estados Unidos, né? Mas isso foi o ano passado, foi bem recente que eles conseguiram. E então assim, a internet é um pouco complicada porque mesmo que você consiga uma liminar para remover todos os nudes, sempre vai ter alguém que baixou no celular e vai ter aquele raio daquela foto salva. Sim. Por mais que você sempre. apague, né? Apagar não, por mais que você apague, sempre vai ter. O WhatsApp ele tem um sério problema para poder liberar. Ele nunca libera nada porque ele fala que tem a criptografia, né? E isso é na verdade, antes não tinha, bem no começo do WhatsApp. Eles começaram, não sei se você se recorda, já teve acho umas 3 paralisações do WhatsApp pela justiça que não adiantou em nada, porque é sempre a mesma resposta, a gente não tem acesso. Que tem, mas eles falam que não tem. E assim, você vai mandar um nude, você pode conseguir eliminar, você pode conseguir uma reparação de danos morais, né, contra a pessoa, você pode colocá-la criminalmente, dependendo de como foi obtida essas fotos. Porém, ainda assim, as fotos vão existir em algum lugar. Porque sempre vai ter alguém que vai ter, essa foto vai ter, porque hoje em dia o WhatsApp manda foto, baixa automático. Baixa automático. Se você não colocar lá, se você não colocar, ela baixa automático. automático. Então é complicado, às vezes você não consegue apagar em todo lugar. Então a vítima geralmente consegue a responsabilização penal e civil, né? Porém, muitas ainda acabam se matando, porque não sai. É uma coisa que fica marcada para sempre. Para sempre, né? E a pessoa acaba destruindo a sua própria vida, porque ela fez uma coisa confiando na outra. Sim. E é o fim. Vamos falar um pouquinho de condomínio, de direito imobiliário? Ai, vamos, gente! Condomínio. Como é que está agora os condôminos? O que os condôminos podem e o que os condôminos não podem fazer agora no meio dessa pandemia? Então, primeiro que aumentou em 300% as reclamações dos condomínios. Antes as reclamações mais comuns eram barulho, crianças que ficavam em áreas que não eram comuns, ali principalmente prédios ali no primeiro andar, né? Eram barulhos de latido, etc. Hoje em dia aumentou muito reclamação, principalmente obras que não deveriam ser feitas agora na pandemia. Sim. Iniciaram na pandemia uma obra. Estou em casa, estou sem fazer nada, vou fazer uma obra. Vou fazer uma obra. Entendeu? Uso de máscara, né? As pessoas alguns não estão usando máscaras, principalmente em locais comuns, elevadores, playground. Outra reclamação muito comum também, esqueci. São 3. Tem as crianças... Não, as crianças pararam, eles não estão reclamando mais. Não tem mais reclamação de criança? Não, até tem, mas diminuiu muito. Mas o playground está fechado? Então, tem alguns condomínios estão fechados, outros não estão fechados. Porém, está sendo feito um rodízio, né? Então, eles fazem uma listagem das unidades e as unidades têm um determinado horário para utilizar. E aí tem a redução de pessoas, né, para tentar evitar. Mesma coisa está sendo feita nos elevadores, podem ser feitos. Né? Já houve problemas de quererem impedir, porque às vezes dentro de condomínios tem profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, etc., que estão ali, né, e eles precisam utilizar, né, o elevador. É direito deles utilizar o elevador, assim como é direito deles utilizar as áreas comuns. Né? Porém, alguns condôminos acabam, né, fazendo protestos, não querendo, e isso vai muito reclamação para o síndico. Né, para o síndico, ou muitas vezes para a administradora do condomínio. Né? O que pode ser feito é limitar o número de pessoas. Né, na maioria eles estão fazendo 4 pessoas, né, mas também depende do tamanho do elevador. Elevadores muito pequenos colocam máximo 2 pessoas por vez, e pessoas que tiveram contágio ou pessoas da área de saúde, subir sozinho. Sobe sozinho. Sobe sozinho. Agora, médico, como é que está o rodízio dentro de um condomínio?
falando sobre entrega agora de comida, de pizza, essas coisas que as pessoas costumam geralmente pedir no cotidiano. Pode entrar, não pode entrar? Se é um condomínio, eu digo assim, se a pessoa mora lá embaixo, ela tem que subir uma rampa porque ele não pode entrar para entregar o que a pessoa acabou pedindo no delivery. O que pode ser feito? Então, tem condomínios que antes da pandemia permitiam a entrada de entregadores, né? Já outros, na própria convenção, não permitiam. E a pessoa obrigatoriamente tinha que descer e ir até a portaria. Agora, a recomendação é para que seja, independente se tem que subir uma rampa gigante ou não, mas que não entre dentro do condomínio, receba ele ali na portaria. Justamente para evitar o fluxo, porque agora também na pandemia aumentou muito o fluxo de pessoas que pedem delivery. Sim, a pessoa não está saindo. Exatamente. Né? E aí o problema não adianta você sair, você não sai, mas tem gente ali toda hora entrando, né, e passando em áreas comuns. Né? Entra no elevador, etc. E você não tem como saber muito. Então, para tentar preservar, a recomendação é para que receba eles na portaria. Na portaria. Exatamente. O que o síndico pode e o que o síndico não pode fazer? O síndico, ele não pode, por exemplo, proibir a entrada de visitantes. Ele não pode proibir. Não pode proibir. Isso serve para carro também, se a pessoa tem uma, 2 vagas, vai pôr na minha vaga de... Eu tenho 2 vagas, põe na minha vaga que está reservada, que eu só tenho um carro. Serve isso também ou não? Não, então carro é uma outra situação. A gente é muito Então vamos para o começo. Vamos para o começo. Assim, visita. Ele não pode proibir. Porém, a recomendação do Ministério da Saúde é para que se evite ao máximo. Justamente porque, ao você receber a visita, ela está quebrando o isolamento social. Uhum. Então, se tiver que quebrar, que seja de extrema urgência. Mesma coisa, obras. Não é que a obra está proibida total, entendeu? A obra, ela pode ser feita desde que seja de extrema urgência. Vazamento, bomba que estourou. Entendeu? Obras que não são urgentes, a maioria elas estão proibidas, né? E o síndico, ele pode proibir. Inclusive, para as pessoas que tinham um contrato de obra e que não pôde iniciar essa obra por conta da pandemia, ela pode rescindir o contrato, né? E ter o valor ressarcido, né? Devido à pandemia. O Código Civil, ele assegura isso para que as pessoas não tenham prejuízo, até porque é uma situação que foi inesperada, né? Então, a quebra do contrato, ela é possível e é lícita. Uma pessoa que não é o proprietário do apartamento, ele é o locatário, e aí vai se ter a assembleia. E eu já ouvi inúmeras pessoas falando, que eu tenho amigas que moram em condomínio, e aí ela fala bem assim, o que ela está dando palpite aqui no grupo? Ela não é moradora, não é a proprietária, ela é alugado o apartamento dela. A pessoa que tem um apartamento alugado, ela pode ou não pode? Ela tem o direito ou não de votar em uma assembleia? Eu quero que o condomínio aumente. Não, sim, não. Quem quer pagar mais R$10? Quem não quer pagar mais R$10? É só a pessoa que é proprietária ou a pessoa que também aluga o apartamento tem esse direito de voto? Então, o inquilino depende do caso. O inquilino, via de regra, ele não pode participar da assembleia, somente o proprietário. Entretanto, se o proprietário, que é o que muito geralmente se faz, porque às vezes o inquilino ele está ali 5, 10, 15, 20 anos. E, obviamente, ele tem o direito de posse, apesar dele não ter o direito de propriedade, né? Mas ele tem a posse daquele imóvel. Então, o que acontece? O locatário, ele dá uma procuração com poderes para que ele possa participar da assembleia. Poderes específicos para que ele possa participar da assembleia. E aí, sim, com essa procuração, ele leva até o síndico, até a administradora, e ele pode, sim, dar a opinião dele. Ele pode. Se o locatário der para ele uma procuração. Uma procuração com poderes específicos. Sim. Do contrário, ele fica quietinho ele faz o que foi ordenado, que os moradores ordenaram para ele. Entendi. Mas, geralmente, a maioria, a maioria já vem com a previsão no próprio contrato de locação dessa procuração para o inquilino, principalmente quando o inquilino de longa data, né?
que não dá problemas, então é bem comum. Por isso que muitas vezes, mas está aqui, mas é inquilina, o que está fazendo aqui? Sim, é mas, assim mesmo. Mas às vezes é meio pejorativo, né? Sim, é pejorativo, porque às vezes a pessoa é inquilina, mas a pessoa está lá 10 anos no condomínio. Então, nas horas comuns, tudo bem, mas aqui na votação, não. Não pode. Zelador. O famoso faz tudo. Ele pode ficar na portaria, o zelador? Então, tanto o zelador e o síndico, em regra, não podem ficar na portaria, tá? Por quê? Se ele ficar na portaria todo dia, vamos supor, hora do almoço, né? O porteiro vai almoçar, e aí ele fica todo dia, naquele mesmo horário, ou o síndico ou o zelador na portaria. Isso caracteriza a dupla função. Então, pode ocorrer? Pode, mas em situações eventuais, né? Assim, situações raras. Vamos supor que faltou, geralmente eles têm a troca de turno já do porteiro para não ter esse problema. Então, geralmente a troca de turno é justamente meio-dia, 1 hora, que é justamente para poder ter. Né? Quando não tem essa troca de turno, e é um porteiro só que tem esse problema. E aí pode se caracterizar a dupla função se estiver ali todo dia no mesmo horário, né? Isso, eventualmente, vamos supor que falte o porteiro da tarde. Aí sim, o síndico ou o zelador, ele pode ficar lá. Mas é uma coisa eventual. Sei. É uma coisa que acontece só de vez em nunca, sabe? E o zelador que estoura... Vai geralmente não tem botijão de gás em apartamento, mas digamos que tem um botijão de gás e a moradora vai lá e fala: ô, seu Severino, vem aqui trocar meu botijão de gás. Pode? Poder até pode, não é obrigação dele. É porque tem algumas moradoras que ficam até bravas, né? Porque Sim. O zelador não foi lá ajudar ela a trocar o botijão, trocar uma lâmpada. Então, poder até pode, mas não é obrigação dele. Não é obrigação. Não, ele é zelador, ele está ali para fazer outras funções. Não trocar lâmpada, não trocar chuveiro, não trocar o botijão de gás. Geralmente não tem botijão de gás. Geralmente eles chamam para trocar lâmpada. Para trocar lâmpada, chuveiro, queimou a resistência. Chama o zelador. Não, então, não é função dele. Geralmente, a maioria deles vão por gentileza, mas não é obrigação deles. Qual um horário estipulado? Porque eu sei que zelador, ele não tem vida, os que eu conheço, né? Não sei em outros condomínios, né? Se eu estiver errado, alguém pode mandar mensagem aqui para mim e me corrigir. Qual o horário estipulado de um zelador? Ele fica em tempo full time para atender o condomínio ou não? Não fica em tempo full time, nem o síndico fica em tempo full time, né? Uma pergunta muito comum é realmente, o síndico e o zelador, eles são obrigados a me atender 24 horas? Não, né? Vamos lá, o zelador, ele tem que ter um horário estipulado. E o horário, a carga horária do zelador é a mesma de um trabalhador normal, 44 horas semanais. 44 horas semanais. É o mesmo. É porque os coitadinhos trabalham demais, né? Sim. Eles ficam na portaria, eles trocam a lâmpada, eles abrem a porta. É que acaba extrapolando, né? E que pode gerar hora extras e tudo mais, que aí vai para a parte, não condominial, mas vai para a parte de direito do trabalho, né? E o síndico, mesma coisa. Ele é obrigado a me atender 24 horas? Também não. Ele tem que estipular um tempo que ele atenda as pessoas, né? Viabilizar também meios, como e-mail, WhatsApp, para poder ter o contato e instruir os funcionários do condomínio, o zelador, etc., para auxiliar quando ele não está nesse horário que ele estipulou. Deixa eu só passar o WhatsApp aqui da TV. Se você tem alguma dúvida e quiser mandar aqui pra gente, é 99914 1118. 99914 1118 é o WhatsApp aqui do programa que você pode falar aqui com a gente. 99914 1118, 99914 1118. Eu queria te fazer uma pergunta referente aos médicos, enfermeiro, porque eu tenho um amigo que é enfermeiro. E ele falou que nessa época de pandemia, as pessoas o viam chegando no condomínio e os moradores, em pânico. Matrix para ele. A pessoa que se sentir ofendida com um morador, tudo bem que é um caso específico, coronavírus, enfim, mas se ele se sentisse ofendido com esse tratamento do morador com ele poderia entrar com processo? Primeiro, assim,
esse tratamento, ele entra como discriminação, né? Ainda mais nessa situação que a gente está vivendo, né? Que eles estão na linha de frente. Óbvio, tem que tomar todos os cuidados necessários? Sim, né? Mas também não é necessário tratar ele com indiferença, né? Até porque ele está fazendo um serviço essencial, né? Então, dependendo da situação, se ele se sentir discriminado de alguma forma por conta da profissão, ele pode sim estar entrando com processo, ele faz uma queixa-crime e aí ele pode entrar com processo. Geralmente é uma situação bem extremada. Costuma-se falar primeiro com o síndico ou com a administradora, que aí eles vão notificar esse condômino, né? Dependendo, eles também podem estar acarretando uma multa, né? Geralmente a convenção prevê essa multa. Porém, obviamente que isso é a parte administrativa. A pessoa também tem todo o direito de entrar na via judicial. Ela tem esse direito também? Sim, ela está sendo discriminada. É como se fosse eu no elevador, eu não vou pegar o elevador com você. Um racismo. Pode ser. Pode ser. Esse tipo de racismo já chega a ser uma segregação, né? Segregação é justamente quando, por exemplo, você está no elevador, aí eu vou entrar no elevador, te vejo, eu falo assim, não entro no elevador com você. Entendeu? Entendi. Esse é o mesmo caso. Isso é uma segregação. Uma segregação. Sim. Esse pode ser encaixado. E esse é o racismo. Porque às vezes confunde-se o racismo com a injúria racial, que é parecido. Por exemplo, como você tinha comentado no começo, xingar na internet de macaco, não sei o quê, ou já viu um jogador de futebol jogando banana para ele. Exatamente. Isso não se enquadra em racismo, a gente enquadra em injúria racial. Injúria racial. Isso. Muda só um pouquinho o nome, tá? Mas, assim, já o racismo, ele exige que tenha essa segregação, ou seja, aqui nesse restaurante não entra negro, aqui nesse restaurante não entra médicos. Quem tiver de jaleco não entra. Sei. Justamente por causa do coronavírus, entendi. Exatamente. Quem tiver de jaleco não entra aqui. Se tiver de branco, também não. Vai que é dentista, alguma coisa. Até dentista está sofrendo esse preconceito, né? Então, é complicado nessa área. As pessoas têm que, assim, sempre ter um bom senso, né? Óbvio que tem que tomar todos os cuidados. Né? Óbvio que não só o condomínio tem que tomar os cuidados, mas como os condôminos também, né? E por isso que aumentou 300% as reclamações, principalmente do uso de máscaras, né? Aliás, a falta de uso de máscaras, principalmente em locais como elevadores ou áreas de convivência. Dependendo, vamos supor, de um condômino que não utiliza máscara no elevador. O síndico foi lá, reclamaram dele, ele foi lá, notificou ele, deu uma multa, continuou. Pode ser proibido, inclusive, dele frequentar, né, por uma suspensão dele frequentar as áreas comuns. Né? Ele pode ser proibido, né? Sim, porque assim, agora na pandemia, a área de lazer do condomínio, principalmente piscina, playground, acabou virando um escape para o estresse, né, do isolamento. E assim, a solução que muitos estão ocorrendo não é fechar totalmente, mas fazer um rodízio, né? Então, a pessoa que quer usar a piscina tem que informar, né, o dia e o quanto tempo vai ficar na piscina, né, para poder evitar a aglomeração. É uma lista? Pode ter uma lista. Eu quero usar a piscina dia 10. Exatamente. E se chover? Se chover, você não usa. Bem simples. Chover, não usa. Ela remarca ou ela perdeu a vez? Não, ela pode remarcar. Ela pode remarcar. Porque se for um condomínio com várias torres, acho que o rodízio vai demorar bastante. É complicado. Assim, é complicado, mas foi uma solução que eles encontraram para não fechar totalmente. Porque no começo até se fechou totalmente, algumas. Só que assim, o isolamento está gerando um estresse muito grande nas pessoas. Exatamente. Pessoas que não tinham depressão estão começando a ter, então está gerando um problema muito grande. Né? Aumentou o número de suicídios, né, na pandemia, não só aumentou o número de feminicídios, mas também de suicídios. Né? Então, eles acabaram flexibilizando um pouco agora, né, mas tem essa lista.
né? Que a maioria está fazendo essa lista. Outros não. Os que não fazem essa lista pode causar aglomeração, né? E o condomínio ele pode ser responsabilizado por causar aglomeração. Porque agora, se for uma mãezinha, você falou de multa, pode ocorrer uma suspensão. Eu tenho filho. Meu filho tem um de 17 e um de 3. Se eu moro num condomínio, meu filho não quer ficar de máscara. Mas eu tenho que descer um pouquinho lá com ele no play, dar uma brincadinha. Se ele descer e tirar a máscara, eu posso ser multada por causa do meu filho? Pode. Ai, gente, coitadinha. Você pode ser multada. Mesmo se a criança não tem esse hábito de ficar com a máscara? Sim, porque na verdade, hoje é uma situação extrema. Ninguém tem esse costume de ficar com máscara, né? É muito ruim, é abafado, eu entendo, né? Incomoda os adultos, quem dirá se não incomoda a criança. O problema é que um outro condômino que se sinta lesado por conta da criança ficar tirando toda hora a máscara, ele pode reclamar ao síndico, sim, e você pode levar uma multa, né? E a multa é de acordo com a convenção. De acordo com a convenção? Mas gera multa dinheiro? Financeira. Financeira mesmo, também. Não só a suspensão. Não, pode gerar uma multa financeira e pode gerar também a suspensão de usar o playground por um determinado período. Tem um valor estipulado mais ou menos? Assim, depende que você já tenha visto ou não? Depende de convenção para convenção. Cada uma tem um valor. Depende também a questão do poder aquisitivo do condomínio. Quanto mais chique, mais caro ali o condomínio, obviamente que a multa também vai ser maior. Vai ser maior. Gente, deixa eu falar aqui mais uma vez o WhatsApp para vocês, porque eu preciso falar sobre uma novidade que está vindo aí, ó, 99914-1118. 99914-1118 é o WhatsApp daqui do programa, que você pode mandar o seu recadinho, a sua mensagem. Mas eu queria falar aqui um pouquinho com você, que está vindo novidade aí, né? O que vem aí com Vanessa Souza aqui na TV das Artes? Então, a gente está com um projeto, né, para tentar levar a lei para todo mundo de uma forma mais fácil. Não um programa, o programa se chama Por Dentro da Lei. Por Dentro da Lei. Por Dentro da Lei, isso. Mas ele não é especificamente pro advogado, pro estudante de direito que já sabe aquele juridiquês. A gente vai tentar desmistificar a questão do direito, levando a informação de uma maneira mais simples e fácil de todos entenderem, né? E aí, cada semana, a gente vai tentar trazer um tema diferente. Então, uma semana vai ser direito do trabalho, na outra pode ser condomínios, na outra pode ser criminal, na outra pode ser sobre crimes digitais, crimes religiosos, né? Então, assim, a gente vai tentar trazer de forma que desmistifique e sem aquele juridiquês, para que todo mundo consiga entender. Você vai trazer entrevista ou vai ser você falando na pauta? Eu pretendo trazer alguns entrevistados, né, até para poder, eu gosto de gerar algum debate, né, mas talvez um ou outro, talvez eu chegue a falar, né, justamente por conta dessa minha mania de enxerida de fazer trocentas especializações, né? Tem data para estreia? Já tem data para estreia, diretor? Ainda não tem data para estreia? Não tem ainda. Tem dia? Tem um dia específico que será de terça-feira? Acabei de saber. Não sabia. Acabei de saber. Porque aqui é tudo ao vivo. Aqui é ao vivo, gente. Eu acabei de saber. Também não sabia. Então será de terça-feira, como chama mesmo o nome do programa? Por Dentro da Lei. Por Dentro da Lei. Para pessoa como eu aqui, Raquel Nascimento, que é uma área que eu não atuo, eu atuo entre aspas, mas eu não sei nada. A pessoa que assistiu o seu programa Por Dentro da Lei, ela vai entender a lei de forma mais clara e objetiva. Sim, é isso? Sim. E pode mandar as perguntas pelo WhatsApp. A gente vai estar respondendo perguntas pelo WhatsApp. No site tem o Fale Conosco, então a gente vai responder os e-mails pelo Fale Conosco, né? E assim, a gente vai sempre... Eu tenho algumas áreas que necessariamente eu não domino totalmente, então obviamente que eu vou trazer convidados para poder debater, né? E mesmo algumas que dominam um pouquinho, eu também procuro trazer, porque é sempre bom trazer o debate, uma coisa nova. E até para qualquer, assim, eu não falo que é só para pessoa leiga, mas é para qualquer pessoa. É para qualquer pessoa que consiga entender o direito. Qualquer um.
qualquer um que queira entender e tem alguma dúvida com relação a qualquer direito, qualquer área do direito, isso vai tratar no seu programa. Qualquer área. Vocês podem entrar, inclusive, mandando sugestões pelo site, pelo Fale Conosco ou pelo WhatsApp que a Raquel passou, né? Qualquer área, previdenciária, trabalhista, alimentícia, que é o que mais tem, né? Tem bastante dúvidas alimentícias, pensão, dúvidas sobre crimes digitais, dúvidas sobre crimes religiosos, qualquer dúvida relacionada ao direito, vocês podem mandar, a gente vai estar avaliando, né? E aí eu pretendo trazer cada hora um tema diferente e tentar abranger o máximo de temas possíveis e tentar desmistificar que o direito é difícil, é complicado de entender, é chato, né? Eu sei. Todo mundo acha. É chato. Olha eu, maluca. A gente pega... Você falou uma coisa, eu sei que a nossa pauta é outra, mas você falou uma coisa que eu acho que tem gente em casa que já vai tratar isso no seu programa, mas acho que tem gente em casa que já tem dúvida. Pensão alimentícia. A mãezinha tá lá naquela dificuldade, um dia paga, outro dia não paga, paga no dia certo, não paga no dia certo, eu tô 3 meses sem receber. O que essa mãezinha pode fazer? Então, tem um problema sério, porque justamente pela informação, os homens agora estão bem informados também. Então, esse negócio de pago duas, deixa uma sem pagar, pago duas, deixa uma sem pagar. Ela vai poder executar ele, né, judicialmente, mas não vai poder pedir a prisão. Ela só vai poder executar se ele tiver bens. O problema é que ele geralmente nunca tem bens no nome. Entendeu? E aí, espertos, né? é aquilo, é um processo que ele fica correndo muitos anos, né? É um processo que ele só prescreve após a criança ela fizer 18 anos, você conta mais 2 anos, certo? E aí sim vai poder prescrever. E depende também do caso. Se ela estiver fazendo faculdade, o pai tem que pagar a pensão até ela ou concluir a faculdade ou até os 24 anos. Curso técnico não vale. Isso é importante falar porque eu já tive muita dor. Mas tá fazendo curso técnico. Não, curso técnico não vale, FATEC, etc. Tem que ser faculdade. Se estiver fazendo faculdade, a pensão vale até os 24 anos ou até a conclusão da faculdade. Vamos supor que é uma faculdade de medicina, né? Ele paga ali até os 23. Se reprovou um ano, ainda pode pagar, ele ainda tem que pagar até 24. Reprovou 2 anos, é até 24. O outro ano ele está por si. Entendeu? Entendi. Isso é relativo. Isso vai pelo direito da solidariedade, né? E isso vale também para a questão de não só pensão para crianças, mas também pensão para... os pais ficam idosos, os filhos abandonam. Os filhos têm obrigação de dar pensão? Tem. Né? Os filhos têm obrigação de dar uma pensão, sim. Muitas vezes os pais não gostam, às vezes a gente até orienta que entre, ou alguns entram, outros não gostam, falam, não vou fazer isso com meu filho e tal, fica com dó. E o pai ali, a mãe, passando uma dificuldade muito grande. Né? E eles têm direito de pedir uma pensão. Né? E a gente entra já para a parte da solidariedade, que é um princípio. Outra questão aqui, que a gente... Gente, direito é um leque, realmente. E você com todas essas especializações, com esse vasto conhecimento, a mãe sofreu violência doméstica, ela está com aquela medida protetiva, certo. Ela tem 3 filhos. Digamos que tem uma mais velha e tem mais 2 filhos que são menores, e aí ela precisa receber a pensão. Sim. Ok. Mas ela sofreu uma violência doméstica, ela tem a medida protetiva, significa que o pai não pode chegar perto dela, correto? Sim. Como é que ela faz para cobrar essa pensão se o pai não pode chegar perto, ela não pode ir na porta, cadê a minha pensão aqui? Porque ela está com essa... O que ela pode fazer nesse caso? Quando a pensão está atrasada, existem 2 meios. Né? Quando se está atrasada 3 meses, você pode solicitar a execução com pedido de prisão. Mas e se ela ficar com medo se por acaso, de sofrer mais uma violência por causa dessa é complicado porque ela está com a medida protetiva, né?
ela, na teoria, não pode chegar perto dele, cobrar. Então, ela vai ter que cobrar por meio da justiça, né? Então, ela vai ter que utilizar a justiça para cobrar. Ela não vai poder bater na porta dele, né? E, óbvio, se ela durante esse processo, que às vezes ocorre, o quê? Ela entra com o processo de execução, chega a intimação para ele, né? Por via do oficial de justiça, e aí ele vai tentar ameaçar ela, vai lá bater no portão, etc. Exatamente. Chamar a polícia, fazer boletim de ocorrência e anexar no processo. Entendi. Agora eu entendi. Tá. Há essa possibilidade. Sim. Então, gente, fica aí a dica. Você que sofreu uma violência doméstica, tem a medida protetiva, tá com essa dificuldade para receber a pensão alimentícia, não é a pauta aqui. Mas Vanessa Souza é um leque de informações, então a gente precisa dar uma sugada aqui, porque eu sei que não tem dúvida só com condôminos, tem várias dúvidas aqui. E, aliás, alienação parental. Quais provas são válidas para isso? Alienação parental, geralmente, às vezes tem provas da própria criança. Às vezes, você como advogado, às vezes é um pouquinho psicólogo. Apesar de advogados detestarem isso, alguns advogados, assim, você acaba sendo um pouco psicólogo, né? Porque você tem que ter uma sensibilidade quando você vai tratar com crianças, né? Eu faço essa parte civil de crianças, de menor infrator, etc. Então, você tem que ter uma sensibilidade maior para poder tratar. Então, às vezes, se eu consigo conversar com a criança, porque às vezes tem uma criança que ela é um pouco mais espertinha, e aí ela sai contando, assim, inocentemente. Só que você não tem prova nenhuma, fora o que ela conta. Às vezes o agressor bate na cabeça, que é para não ficar marca. Já escutei muito isso. Nossa. Bate na cabeça que é para não ficar marca, puxa o cabelo que é para não ficar marca, que não vai ficar roxo, não vai ficar, né? E aí geralmente o que eu procuro fazer? Converso com a criança, tento saber se realmente isso aconteceu, etc. Tem crianças, por exemplo, que tem alguns starts, né? Apesar de eu não ser mãe, eu sei que tem alguns starts. Por exemplo, criança que já deixou de fazer xixi na cama, etc. E volta a fazer de repente. Geralmente costuma ser um start de que alguma coisa está errado. Sim. Né? E aí a gente começa a conversar com a criança, perguntar como aconteceu, etc. Geralmente eu peço permissão para quem levou ela ao escritório para poder gravar. Dou uma folha para a criança. Sempre tenho canetinha, lápis de cor. Enquanto eu vou conversando, por exemplo, eu vou conversando com a sua mãe ou com a sua avó, vai fazendo um desenho. Aí ela vai fazendo um desenho, etc. Meu escritório é um pouco peru, então tem umas coisas muito rosa, então a criança adora. acha que meu escritório é uma casinha de boneca. Então, aí eu peço para ela ir desenhando, etc. E em dado momento, conversando com a avó, eu peço para conversar com a criança, né? E aí eu peço para filmar. E muitas vezes aí eu filmo e vou conversando com a criança. Tem criança que ela já é um pouco mais espertinha, então ela conta, né? Então ela fala assim, eu falo, mas por que você não quer ir na casa mais do seu pai? Porque ele briga comigo por tudo. Às vezes ela, mas por que motivo? Não sei, eu tô lá parada e ele vem e me bate. Porque aconteceu isso. Algumas deixam marcas, né? E outras não. A alienação parental está muito ligada a você fazer, vamos dizer assim, a caveira, né, da outra parte. Então, a alienação parental ela não é só a mãe fazendo contra o pai e o pai fazendo contra a mãe. Pode ser de ambos os lados, né? A alienação parental pode ser, você está fazendo isso daí puxou o jeito do seu pai. Entendi. Culpa é do seu pai. Você está fazendo isso errado, aí a criança associa que o que ela está fazendo errado é por causa do pai. Sim. Ou isso, você tá com isso daí, culpa da sua mãe. Isso você puxou da família da sua mãe. E aí a criança associa. Então, geralmente se entra com uma ação de alienação parental e dentro dessa ação você tem o psicólogo indicado, né, pelo tribunal, e também tem a visita assistente social,
que ela vai visitar ambas as casas, né? E todo mundo, vamos supor que a mãe more ela, a avó, mais 2 filhos, todo mundo tem que estar ali. Se a mãe tiver um namorado, ele também vai participar, né? O grande problema é que geralmente se demora muito, né? O judiciário acaba não dando conta, então às vezes demora 2 anos para poder passar com a psicóloga, etc, para você saber realmente o que está acontecendo com essa criança, né? Então é complicado. Por isso que hoje o vídeo eu uso ele como recurso para poder dar uma adiantada nisso, para poder tentar evitar que a criança sofra mais, né? Tem algumas que tem fotos de pancada, etc, que a gente junta, né? Mas às vezes a criança falando, né, daquele jeito dela, não importa como seja, ela falando daquele jeitinho dela, e assim, nada também assim sob pressão, né? Tem que ser uma coisa que a criança fale naturalmente. Tem criança que vai falar, tem criança que não vai, e tudo bem. Tem criança que não vai. Eu também não sou psicóloga, então eu não sei a maneira. Eu tento lidar da melhor maneira possível, né? Fiz algumas especializações na questão de pedagogia, justamente para poder atender um pouco esse lado, que Sim. eu achei que eu precisava atender, tratar essas pequenas crianças, né, esses pequenos humanos de uma forma diferente, né? E então eu acabei fazendo alguns cursos em pedagogia para poder conseguir lidar com isso. E é por isso que eu faço, geralmente, tenho um pouco de sensibilidade, mas eu não sou psicóloga. Então eu sempre no processo peço avaliação psicológica. Né? Se você não tem agressão, ainda falando da alienação, não tem agressão física, só tem agressão verbal, a criança não fala e você não tem provas, o que se faz neste momento? Então, quando se tem prova é um pouco mais fácil, porque você já pede a liminar, para que, não para que a criança nunca mais visite o pai, não é essa a intenção, é um direito do pai visitar a criança, porém tem a visita assistida, né? Então, se a gente tem prova, a gente consegue com que o pai faça visitas assistidas. Isso ou seja, serve para o pai e para a mãe. A gente fala fala pai, mas serve para ambas as partes. Que na maioria das vezes, quando chega no escritório, geralmente é sempre para a parte paterna, né? Mas ocorre em ambos os casos, né? Mesma coisa, falando aqui rapidinho, pensão alimentícia não é só o pai que paga para a mãe também pode pagar pensão alimentícia para o pai, né? Então ambos os casos. E quando não se tem a prova, Sim. é um pouco mais complicado, porque você geralmente não vai conseguir pedir, você pode pedir a liminar, mas não necessariamente o juiz vai dar, e o problema é que a psicóloga, é o que eu te falei, às vezes demora 2 anos para poder marcar a data com a psicóloga. E aí nesses 2 anos, essa demora, a criança continua sofrendo? O que se faz nesse intervalo? Então, quando não se tem prova, é mais complicado. Por isso que se tenta conversar com a criança. Se tenta fazer com que a criança sinta a vontade para poder falar, o mínimo que seja. Porque senão, o juiz, ele sem prova nenhuma, pode entender que já teve casos de que, na verdade, o pai não estava fazendo nenhuma agressão contra a criança. E a mãe só estava falando que tinha, mas não tinha. E a criança não falava, porque a mãe falava, não é para você falar nada. Então a mãe só queria jogar o pai contra... Ocorre. Então, assim, é muito complicado para o juiz decidir afastar totalmente quando se tem casos que... às vezes, ou o pai ou a mãe entra com um processo porque, por exemplo, o outro começou a namorar. Aí quer tirar a criança da mãe porque começou a namorar, quer tirar a criança do pai porque começou a namorar, entendeu? Aí já teve casos de inventarem abuso sexual de criança. Nossa! Que nunca existiu, né? Só que só vai se saber isso bem lá na frente, quando o psicólogo realmente consegue tirar as informações, e aí se vê que, na verdade, era só alienação parental, não tinha isso.
Gente, a Vanessa, ela... Ainda bem que ela vai ter um programa aqui. E eu acho que a gente já tem uma data aqui de estreia, ó. Estreia provável dia 22 de setembro. É isso mesmo, diretor? Tô sabendo tudo aqui agora. Estou sabendo tudo aqui agora. Como chama o programa mesmo? Por Dentro da Lei. Por Dentro da Lei, estreia provável dia 22 de setembro, Isso. toda terça-feira, aqui no www.tvdasartes.com.br. Exatamente. Com esse poço de conhecimento aqui de todos os direitos possíveis. Eu queria dar um Vanessa recadinho. Souza, pode dar um recado, por favor. Eu preparei um e-book para quem quiser, gratuito, sobre direitos de condomínio. Tá? Então, para quem tem dúvidas, de forma bem fácil, bem mastigadinha, para todo mundo entender, é só entrar no Instagram. Posso passar, diretor? Passa o seu Instagram, por favor. O Instagram é @VanessaSouzaDV, tá? É só seguir, me seguir a TV das Artes no Instagram também. E eu vou, não é sorteio, não é nada. Só seguir, eu vou encaminhar para vocês por direct o e-book. E ali vai ter principais dúvidas que eu recebo. Que tem algumas até que a gente não tratou aqui, mas tem taxas condominiais. Cachorro, pode, não pode, que acontece? Pode proibir, não pode? Ali tem também um compilado bacaninha para vocês com 12 perguntas assim mais frequentes que eu recebo. E aí, gratuito. Só entrar lá, curtir, seguir o Instagram, seguir o Instagram da TV das Artes e receber. E aí a pessoa recebe no direct. Exatamente. Pelo direct, não precisa colocar e-mail nem nada. Não, eu mando pelo direct. No direct. Gente, olha, o nosso programa não vai, ele voa. Eu não tratei de tudo que a gente precisava tratar aqui sobre o direito de condomínio, sobre as informações do que pode e que não pode no condomínio, mas é que eu quis explorar um pouquinho das dúvidas recorrentes que eu sei que tem inúmeras. E o seu programa será esclarecedor para todas essas pessoas. Então eu quero te desejar boas-vindas aqui na TV das Artes, que seu programa seja um sucesso, que as pessoas que assistirem seja esclarecedor para as pessoas que contemplarem você aqui na TV. E eu tenho certeza que as pessoas serão abençoadas através da sua vida aqui na TV das Artes. É sempre isso que eu gosto de falar para as pessoas, porque eu tenho certeza que é isso que vai acontecer com você. Então, Por Dentro da Lei, é isso? Por Dentro da Lei. Por Dentro isso da mesmo. Lei, provável estreia no dia 22, na aqui, terça-feira. Na terça-feira, no www.tvdasartes.com.br. Eu quero agradecer a você que ficou com a gente aqui nessa 1 hora cincadinha no www.tvdasartes.com.br. A Vanessa Souza já falou aqui o WhatsApp, o Instagram da TV, @TV das Artes. Você pode entrar no Instagram e seguir. Ainda a gente vai colocar sobre o sorteio da semana passada, que teve galera que me mandou direct, diretor, perguntando sobre o sorteio que a gente fez aqui do vegano na semana passada. Ele tem bastante coisa para fazer e a gente vai colocar para vocês no @TV das Artes, tá bom? Muito obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência, pela sua credibilidade. Esse foi o Papo Reto com ela, Vanessa Souza, que é advogada, jornalista, palestrante, professora, perita judicial, e vai estrear aqui no dia 22 de setembro, numa terça-feira, Por Dentro da Lei, mais um programa aqui na grade da TV das Artes. O meu Instagram, @RaquelNascimento_oficial. Você pode também seguir a página da TV das Artes no Facebook, TV das Artes, tudo junto. Você vai seguir, você vai acompanhar. E na próxima semana tem muito mais, tem muito Papo Reto, tem muita programação aqui na TV das Artes. Baixa o aplicativo TV das Artes no Google Play e daqui a pouco também está disponível no iOS. Tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pela sua credibilidade. Você quer deixar o seu WhatsApp? Ou você só quer deixar o seu Instagram? Então, no Instagram, na verdade, já tem o linkzinho? Tem o linkzinho lá na bio, que tem todas as informações, tem o site, tem o Facebook, tem o WhatsApp, a pessoa pode entrar em contato. Entra lá e ela consegue, lá também tem seu endereço para as pessoas te contatar? Tem sim. A pessoa pode entrar em contato. Então, é isso aí, tem todas as informações. Dia 22, estreia Por Dentro da Lei aqui na TV das Artes com ela, advogada, e tudo muito mais que eu já falei aqui. Você vai ficar sabendo dos quesitos dela aí. Fique à vontade. Papo Reto no ar. Próxima ano a gente está de volta, ó. Beijo do Bico Preto. Eu fui.